A Bíblia diz que toda a autoridade ela foi constituída por Deus. E mesmo essa autoridade sendo constituída por Deus, ela existe vários tipos de governos no mundo, classificados conforme quem governa, como governa e quais limites de poder existem. Nós vamos falar um pouquinho quanto à forma do exercício de poder. Hoje nós temos a democracia, que é o poder que emana do povo, e dentro desta democracia nós temos alguns tipos que são democracia direta, a que o povo decide diretamente, por exemplo, quando vai haver alguns referendos. A democracia representativa, que é o povo que elege seus representantes. Por exemplo básico, nós temos o Brasil, os Estados Unidos. Nós temos a democracia semidireta, que é a mistura dessas duas formas, a direta e a representativa. Algumas características básicas: essa democracia ela é feita com eleições livres, separação de poderes. Nós temos o poder legislativo, o poder judiciário, e entre outros poderes. Temos a Constituição Federal. Existe a outra forma de governo, que é o autoritarismo. O autoritarismo é o poder que está concentrado em um só grupo ou uma só pessoa. Algumas características básicas: pouca ou nenhuma participação popular, liberdade política limitada, oposição controlada. Exemplos nós temos a Rússia, com traços autoritários. E temos também o totalitarismo. O que é o totalitarismo? É o controle total do Estado sobre a sociedade. Ou seja, é o Estado, é o governo que decide tudo e manda sobre tudo sem terem a condição de se optarem em alguma coisa. Um exemplo disso, as características particulares dentro disso é um partido único, um controle de mídia, uma ideologia oficial, uma repressão externa. Exemplos históricos: nós temos a Alemanha nazista, a União Soviética islamista. Exemplos atuais, nós temos a Coreia do Norte, nós vemos o exemplo de Hitler e outros mais, que fizeram a marca tão catastrófica na sua história. Quanto à forma de governo, ou seja, quem governa, nós temos outros exemplos básicos também. Por exemplo, um governo de república, ou seja, quem governa? O governante é eleito ou escolhido por determinado prazo. Característica básica: ele tem um mandato, ele tem as suas responsabilidades, ele tem que seguir uma Constituição. Exemplo disso nós temos o Brasil, a França, a Argentina, o próprio Estados Unidos. Nós temos o governo monárquico, que é o poder hereditário, ou seja, o poder é passado de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, é dentro de uma hierarquia familiar. Tipos básicos: nós temos a monarquia absoluta, que é um rei que governa com poder quase total. Nós temos a Arábia Saudita, que é um país que vive ainda esse costume. Nós temos a monarquia constitucional parlamentar. O rei reina, mas não governa de forma total. Por exemplo, o Reino Unido, Japão. Quanto à estrutura do Estado: Estado unitário, poder centralizado em um governo nacional. O exemplo disso, temos a França, Portugal. Temos o Estado federal, o poder é dividido entre governo central e entes federativos. O exemplo disso, Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Nós temos a confederação, os Estados soberanos unidos por interesses comuns, um modelo raro nos dias de hoje.
Exemplos históricos, a Confederação Americana do século XIX. Quanto ao sistema público, nós temos o presidencialismo. O presidente é o chefe do Estado e de governo. Por exemplo, hoje nós temos o Lula, Bolsonaro no governo passado, dentre outros, presidentes que nós tivemos, alguns bons, outros mais ou menos, outros mais ruins ainda. Nós temos também o parlamentarismo. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Exemplo, a Rússia, aliás, o Reino Unido e Canadá. O semipresidencialismo, o poder é dividido entre o presidente e entre o primeiro-ministro. Nós temos, por exemplo, a França. Quanto à base ideológica, temos a base liberal, que é a economia de mercado, liberdades individuais e Estado limitado. Nós temos o socialista, que é a forte intervenção do Estado, controle ou propriedade estatal de meios de produção. Exemplo, Cuba e Coreia do Norte. Nós temos a teocracia, o governo é baseado na religião. Por exemplo, nós temos o Irã e o Vaticano. E outras formas específicas, por exemplo, a oligarquia, que é o poder nas mãos de poucos, uma elite econômica ou política. Nós temos o plutocracia, que é o governo dos ricos. Nós temos a ditadura militar, que é o poder controlado pelas forças armadas. Nós temos a tecnocracia, o governo de especialistas técnicos. Nós temos a cleptocracia, um governo marcado pela corrupção sistemática. Um resumo rápido de tudo isso. O critério, exercício de poder, o tipo, democracia, autoritarismo, totalismo. Nós temos a forma de governo, a república, a monarquia, a estrutura dos estados, unitário, federal e confederação. Nós temos um sistema político, o presidencialismo e parlamentarismo. E nós temos a ideologia literal, socialista e teocrático. O que eu quero mostrar com tudo isso? Nós fizemos 7 minutos desse tipo de conversa. Romanos 13 diz que toda a autoridade ela foi constituída por Deus. Então, se toda a autoridade ela foi constituída por Deus, o que nós aprendemos e aprendemos muito com isso? Que se toda a autoridade foi constituída por Deus, significa que Deus ele permite que certas coisas aconteçam, embora o governo ele está na mão de um ser humano, de um rei, de um governante, de um presidente. Deus ainda não perdeu o controle. Tudo está em tuas mãos.